Fala pessoal, meu nome é Lucas, esse é o primeiro vídeo do meu canal. Antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria só de me apresentar e falar qual é o objetivo do canal também. Meu nome é Lucas, eu sou formado em engenharia de produção. Eu criei esse canal porque recentemente eu mudei de área de atuação. Eu atuava na área de projeto e agora eu atuo como Product Manager. E essa mudança está me gerando muitos conhecimentos novos, muito desenvolvimento e muitos desafios. E ao longo da minha trajetória, eu percebi que a forma que eu tenho, acho que pode ser uma coisa minha, mas acredito que muita gente também seja assim, que é a forma de aprender ensinando. Então, eu acredito que quando eu compartilho um conhecimento, é muito mais fácil eu conseguir gravar esse conhecimento e eu aprender mais ainda. Então, eu criei esse canal como uma forma de passar o conhecimento que eu estou tendo, aprender também, então receber feedbacks, me envolver, me inserir nesse meio de product manager ou do time de produto, enfim, seja qualquer tema que, de certa forma, me desenvolva, eu gosto bastante. Então, hoje eu decidi iniciar o vídeo trazendo um conteúdo voltado para IA, porque recentemente eu vi um vídeo de um YouTube que eu gosto bastante, e ele falou sobre a gente conseguir, as pessoas conseguirem gravar conteúdos ensinando, explicando, antes de se tornarem experientes, né, naquilo, porque a probabilidade delas ensinarem o básico para pessoas que não sabem nada é muito alta e isso já faz um diferencial muito grande para as pessoas. Então, o objetivo desse canal é também levar esse conhecimento, é ajudar as pessoas que junto comigo estão começando, ou quem sabe, né, no futuro, quando eu tiver conhecimentos muito maiores que eu tenho hoje, as pessoas assistam esse vídeo porque elas estão começando em períodos distintos ao meu desenvolvimento. Então, o objetivo aqui também é deixar gravado e deixar documentado como foi esse processo, tá? Então, o tema de hoje é falar sobre IA, porque esse youtuber falou bastante não só de gravar conteúdos, não perder esse time, mas também sobre focar no que está em alta, que é algo que não necessariamente você precisa aguardar se tornar uma grande referência nesse assunto, mas compartilhar o que você já aprendeu. IA é um tema que está muito em alta agora. Só que eu vou fazer um pouco diferente, né? As pessoas estão gravando bastante conteúdo sobre IA. Se você procurar no Google sobre cloud, sobre ChatGPT, você vai ter um treinamento básico ali de 20 minutos, já vai aprender muitas funcionalidades, se não quase todas, né? Mas o objetivo aqui é falar também como eu estou utilizando a IA no dia a dia do meu trabalho, porque eu não preciso somente aprender o processo de ser Product Manager sobre ferramentas, eu preciso também melhorar os processos, melhorar os projetos dentro da empresa que eu atuo. Então, o objetivo aqui é também levar mais à prática, né? Então, o conteúdo de hoje, ele é voltado para IA, mas principalmente no processo. Então, o processo que a gente vai abordar aqui é o processo de status executivo. Então, eu vou falar como eu organizo, como eu construo uma apresentação de status executivo e como eu uso a IA para facilitar meu dia. Eu vou falar também sobre disparo de e-mail, formalizando essa apresentação, mas o objetivo aqui não é falar nem incentivar ninguém a ficar construindo a apresentação e mandar e-mail. O objetivo aqui é justamente o contrário, né? Como a gente pode usar inteligência artificial para facilitar o nosso dia a dia. E um ponto que eu queria também alinhar com quem está me assistindo é que eu tenho duas telas, então minha tela principal ela fica na minha frente, então eu vou estar olhando para cá na maioria do tempo, mas a minha câmera fica nessa posição. Mas é só por isso, tá? A gente vai começar e acho que alguns elementos importantes também, né? Esse é meu primeiro vídeo, então não esperem que seja o melhor vídeo, né, minha melhor versão. O objetivo aqui também é aprender e também me desenvolver. Então, estou muito aberto. Quem quiser me passar algum tipo de feedback, alguém que já tenha criado vídeos ou, né, crie vídeos, acho que isso é muito importante para mim. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, para criar a apresentação, o layout, eu usei o Cloud. Quando eu acessar o Cloud, a inteligência artificial, vocês vão parar de me ver aqui porque eu tô compartilhando, tô gravando a tela
numa extensão do Google Chrome. Então, quando eu acesso outro aplicativo, eu vou sumir daqui, mas acho que isso não é tão relevante, tá, pessoal? Só para deixar claro. Mas beleza. Vamos lá. Eu usei o Cloud para construir o layout dessa apresentação. E o Cloud, para quem não sabe o que é, né? Ou não conhece ainda, ele é uma inteligência artificial que você consegue conversar com ele. E ele tem várias habilidades, muito parecido com o ChatGPT, mas ele tem seus diferenciais. Como essa aula não é sobre o cloud, e sim sobre estados executivos, apresentações executivas, né? Então eu vou focar muito mais nesse ponto. Lógico que aqui o objetivo é também mostrar como eu criei através do cloud, por isso que eu tenho que dar esse contexto, mas eu não vou entrar tão a fundo aqui sobre como utilizar as ferramentas, tá, pessoal? Até para não deixar o vídeo muito extenso. Mas só explicando que eu consegui conversar com o Cláudio e falei que eu queria um layout de apresentação executiva, detalhei ali tudo que eu precisava nessa apresentação, com base na minha experiência anterior, e ele montou para mim um layout, porque quando eu migrei de empresa eu não tive mais acesso, né, ao layout que eu usava anteriormente, tá? Então só foi por isso que eu usei. Quem quiser o layout que eu vou apresentar aqui, pode comentar no vídeo, pode me chamar no LinkedIn, eu consigo disponibilizar para vocês, mas foi bem simples de fazer, tá? Mas vamos lá. O que que eu quero, aonde que eu quero começar aqui, né? Eu vou pedir o Cláudio para alterar a apresentação que eu montei, executiva, que eu apresento toda sexta-feira, no fechamento da semana, como um processo da minha empresa para os meus stakeholders. Então, eu levo os projetos que estão em andamento, como Product Manager, e levo o status executivo para que eles consigam entender o que que eu estou planejando para fazer na semana seguinte, o que que eu fiz nessa semana. E isso ajuda muito a dar clareza para todos os stakeholders, porque como a maioria dos meus projetos eu estou em discoveries, muitos momentos eu preciso da disponibilidade deles. Então, eu preciso marcar reunião. E é importante que eu mapeie ali, né, se existe algum risco de horário, algo que possa impactar eles a participarem dessas reuniões. Então, por isso que eu achei melhor reunir 30 minutinhos na sexta-feira e passar um reporte executivo do que eu estou planejando para a próxima semana. E também para sinalizar ali os riscos que a gente tem dentro dos projetos, tá? Mas aqui eu vou pedir o Claude para reestruturar a apresentação que eu fiz na sexta-feira, para eu conseguir mostrar ela para vocês. Então, o objetivo aqui é eu explicar, né, eu escrevi para o Claude, antes de começar a gravar o vídeo, o que ele poderia fazer, né? Então, o que eu espero que ele faça, na verdade. Eu pedi para ele só recapitular aqui a apresentação, criando um projeto fictício, só para eu não expor um dado sensível aqui da minha empresa, tá? Da empresa que eu atuo. Então é isso, basicamente é isso, tá? Eu não vou falar muito sobre o Cloud, mas ele funciona muito como um chat GPT. Eu consigo aqui pedir algo para ele, ele vai me atender dentro das limitações dele, que, sendo sincero, quase não existem, né? Eu acho que é uma IA, então ela também está se desenvolvendo. Ela é uma IA, acho que se eu não me engano, pelo menos a fama dela surgiu mais em 2026. Acho que muito provável que ano passado ela também existia. Mas vamos lá. Eu pedi, a única dica que eu quero dar aqui é, como eu uso a versão grátis no Cloud, eu deixo esse pensamento estendido aqui ativado para evitar que ele processe muito rápido a informação, porque eu percebi que isso gasta muito crédito que eu tenho da versão grátis, tá? Então vamos lá, eu vou pedir, ele vai ficar aqui pensando, ele tá organizando ali os pensamentos, beleza? E aproveitando esse tempo, só comentando um pouquinho, essa opção de usar o pensamento estendido aqui, ela ajuda no crédito, mas você também pode criar os seus projetos e falar dentro dos projetos. Então, eu tô tocando uma iniciativa dentro da minha empresa, aonde eu quero criar uma tela nova para cadastro de mercadorias, né? E isso é um projeto. Então, eu consigo criar esse projeto dentro do Cloud e quando eu perguntar dentro desse projeto, ele vai acessar somente o que eu já utilizei dentro do histórico desse projeto. E isso ajuda a não gastar muito crédito, porque quando eu digito aqui no bate-papo novo, ele vai acessar todo o meu histórico aqui para me responder. Então isso pode ser um pouco demorado e vai consumir mais crédito que eu tenho na versão grátis, tá? Beleza, então aqui eu tô aguardando ele só criar uma versão.
Eu poderia ter criado isso antes, mas eu achei melhor. Achei que fazia sentido mostrar para vocês aqui um pouco do Cloud também, para trazer a questão da IA aqui para o vídeo, tá? Então agora a gente vai aprender como eu monto, né? O que que eu levo na minha apresentação executiva. Depois, se vocês quiserem também, acho que já é um tema para um outro vídeo, acho que é um tema até legal, como eu guio uma reunião executiva, então, boas práticas, pontos de atenção, como sinalizar riscos, como sinalizar plano de ação de mitigação, eu posso gravar um outro vídeo, né, relacionado a isso. Aqui eu vou mostrar apenas como ficou a estrutura, tá, pessoal? E onde eu quero chegar com isso, né? Acho que é importante alinhar com vocês. Eu quero mostrar como eu evoluí, né, pelo menos na minha visão, tá, pessoal? É a estrutura de e-mail que eu formalizo essa apresentação. Então, eu usei inteligência artificial para gerar um e-mail em HTML. Então, o objetivo do vídeo é justamente esse, né? Explicar ali como a gente pode ter. Deixa eu voltar aqui, só para vocês me verem. Então, objetivos do vídeo, tá? Aí, só digitar aqui, objetivo, objetivos do vídeo. Aí aqui tá errado? Não, aí que tá em inglês, mas beleza. Objetivos do vídeo. É utilizar IA para facilitar a criação de status executivo. Eita. E objetivo 2 é utilizar IA para formalizar estados executivos, tá? Então, é isso que a gente quer chegar e eu espero conseguir ajudar vocês, tá? Mas beleza. Aqui ele pensou, né? Ele vai me dar a resposta aqui. Ah, e ele não respondeu de primeira, tá? Deixa eu ver só se ele entendeu, né? Mantendo exatamente a estrutura, organização, substituindo, tá? Ok, pode sim. Pode sim. Mas aí eu acho melhor até eu pausar o vídeo, pessoal, porque ele demora um tempinho aqui pra pensar, tá? Eu vou pausar e eu já volto, beleza? Boa, pessoal. Ele gerou a apresentação. Quando eu acesso, eu consigo abrir ela no Drive, se seu Drive estiver conectado com o Cloud. Ou você consegue baixar ela no Cloud, tá? Aqui eu abri pelo Drive, porque o meu já está conectado. Aqui é a apresentação que eu costumo fazer aqui na minha área. Reforço que a apresentação executiva, o objetivo é, de fato, ser executivo, né? Você não vai entrar ali no micro das atividades, você vai ter uma visão muito mais ampla. Pensa que o seu executivo, né, as pessoas envolvidas nesse sistema que você tem de organograma, elas não querem saber o seu backlog de atividades que você resolveu de bugs ou de melhorias ali da NP que surgiram. Ele quer saber um indicador, né? Então, cara, de 30 bugs, eu resolvi 5, né? Então ele quer uma visão muito mais executiva, brincando, mas uma visão talvez mais quantitativa do que qualitativa, né? Não sei se a gente pode resumir o comitê executivo assim, porque ao mesmo tempo ele também quer uma visão subjetiva dos riscos, né? O que que é um ponto de atenção que a gente tem que se atentar e tem que pensar. Mas beleza, acho que aqui é só é o início. É que eu costumo colocar os projetos que eu tô atuando. Eu estou atuando em dois, então fica mais simples, mais fácil, mas talvez um Product Manager com muitos projetos aqui não daria certo, mas enfim, isso aqui é a capa, não é tão relevante. Eu começo a apresentação passando pela timeline dos projetos, então eu falo qual é o status, qual fase eles estão. Eu costumo dividir as fases em definir, então a fase antes do discovery, que basicamente eu vou definir o que que é aquele projeto, onde eu quero chegar, qual que é o objetivo. No Discovery, eu começo a fazer mapeamento, seja do escopo completo do que a gente vai entregar, né, do que a gente vai atuar, seja das dores ou das soluções. Então, é um Discovery completo. Depois entra ali na etapa de build, né, que é o desenvolvimento, e depois a etapa de teste, homologação, né, que eu chamo de UAT, e depois o Go Live do projeto, da iniciativa, do que você vai entregar
dentro dentro do seu squad. Se você está dividido em squad, né? Acho que depende bastante também da realidade de Product Manager. Eu tô comentando um pouco como eu sou dividido aqui, tá, galera? Eu sei que tem gente que acaba utilizando algumas nomenclaturas como épico, história, filters. Eu uso filters também, mas, enfim, aqui a gente nomeia muito como projeto, tá? Mas beleza. Aqui eu tô atuando em dois projetos fictícios, né? O Cloud mudou aqui para mim. Esse sistema de notificação e o Dashboard Analytics, tá? Então, os dois aqui, se você ver, ele tá na etapa de discovery, então ele não começou o desenvolvimento ainda. E aí é uma visão bem executiva. Então, eu vou falar que ele tá, pô, na terceira semana de 5 semanas. Então, é importante trazer datas aqui, né? Ou qual semana eu tô, enfim. As pessoas precisam ter visão do que está acontecendo referente a, cara, quando esse projeto começou e quando ele vai terminar, que momento que a gente está, onde que a gente está, onde que a gente quer chegar. E se a gente não leva ali uma visão de prazos, de cronograma, isso é muito ruim, né? Então, o objetivo aqui da timeline é mostrar justamente isso, onde eu tô, qual é a porcentagem do projeto, e aí aqui eu costumo trazer a porcentagem planejada, então eu pego a quantidade de semanas né, pego a quantidade de semana que eu tô, então somo, dividido pela quantidade total de semanas do projeto, e aí aqui eu sei a porcentagem estimada, né, tipo, planejada pelo staff. E aqui é uma visão, eu começo bem executivo mesmo. Pô, eu pego uma visão aqui, executiva dos projetos, e coloco aqui que o detalhamento vai vir no próximo slide, né? Aqui eu trago um slide. Hum, Ele é executivo ainda, mas é uma visão mais detalhada, então passo por projeto, né? E aqui eu não coloco só o planejado, eu coloco o real também. O real eu faço pegando as tarefas ali do Discovery, do Build, da UAT. Nesse caso aqui, esse projeto está no Discovery, então, né, pego só as atividades do Discovery e contabilizo as demais como 0%, porque elas não iniciaram e não estavam planejadas para iniciar, tá? Então aqui, a gente coloca que estamos em 60% de Discovery, o que está coerente se a gente olhar para os módulos que a gente precisa mapear. A gente tem que mapear 6 módulos para esse projeto, e a gente mapeou 4. Então, né, a gente dividido 4 por 6, acredito que deixa 60 e pouco, 65 talvez. Enfim, então aqui, né, não é essa métrica que o Claudio usou. Eu usaria, pegando as atividades do Discovery, para fazer essa média. Mas aqui é uma visão bem detalhada ali no sentido das fases. Então, qual é a porcentagem de cada uma delas? As features identificadas, então a gente tem 7 features, mas elas ainda estão em discovery. Pode ser que eu não atue em 7, pode ser que eu descarte, ou pode ser que eu realmente faça 7. Então, é importante ali, acho que ter essa visão executiva, porque isso aqui é uma visão de esforço. Quanto mais features eu tenho, muito provavelmente eu vou precisar desenvolver muito mais, né? O que eu tenho dentro de produto. E comitê executivo é importante você sinalizar o risco dentro dessas etapas. Então, qual é o maior risco que eu tenho hoje? Então, aqui o Claudio colocou que tem um risco do Indiscovery. Então, ainda não é um problema, né? Então, é risco barra issue, que seria o problema. O problema é quando o risco já não é risco, ele se torna realidade, que nesse caso aqui seria, pô, eu atrasei no Discovery, então eu tenho um problema. Meu Discovery está atrasado, eu tenho que passar numa ação, não mais mitigadora, mas uma ação eficaz, uma ação de correção, vamos dizer assim, né? Ou um replanejamento do cronograma e mapear ali qual que é o impacto que isso vai ter. Mas beleza, aqui ele traz o atraso no Discovery, ele traz que o atraso é dependente de integração com o sistema legado, não mapeado inicialmente, então a gente ao longo do Discovery viu, identificou que tem que ter uma integração com o sistema legado, né? Um sistema que já atua nesse sistema de notificações aqui, que não foi mapeado anteriormente, beleza? Aí a ação que ele está falando, aqui, né, uma ação que já analisa aqui como uma ação talvez não tão boa, porque ele colocou que a ação é uma agenda com o time de infraestrutura. Acho que é, pô, um backlog ali, talvez, né? Uma atividade que você vai fazer. Mas, cara, a ação, aqui você vai falar, pô, o que que você vai fazer para tentar mitigar isso, né? Então, pô, poderia ser mapear outras possibilidades de substituição do sistema legado, diminuindo o esforço, por exemplo. Pode ser, ou já trazer até a ação, né? Então, pô, já aqui a ação, na verdade, seria, tipo, o que eu tô propondo. Então, pô, substituição do sistema legado por um sistema interno, ou
faseamento em onda aqui, né, das filters, e eu vou atacar o que interfere nesse legado na última filter? Poderia ser, né? Mas enfim, aqui eu acho que o objetivo aqui é só explicar que essa apresentação aqui eu faço semanalmente, levando uma visão para os meus stakeholders. E isso aqui é muito importante, que é a próxima visão das sprints. Então, a gente traz aqui o que que a gente concluiu na semana atual e o que que a gente vai fazer de próximos passos na sprint seguinte. Aqui, eu costumo separar por projeto e eu coloco literalmente o que que eu fiz naquela semana. Não coloco atividades. Pô, fiz uma reunião com fulano. Aqui é os entregáveis de fato. Então, pô, quando a gente vai olhar, a gente coloca criação de uma tela específica do dashboard, dessa filter que já está disponível. Aqui a gente definiu 14 gaps, mapeamos 14 canais de notificação. Quanto mais você conseguir colocar visão de números, então esse 14 aqui tá muito bom, né? 14 aqui, pô, ele identificou 14 canais que ele vai ter que depois mapear quais são esses canais, né? Beleza. De próximos passos, o que é muito importante é também não entrar ali, pô, marcar uma reunião, mas é olhar para o seu cronograma, então o que você vai fazer na próxima semana basicamente replicar a Canvas mais macro. Então, eu preciso finalizar o discovery dessa iniciativa. Então, aqui eu vou colocar uma data, quando isso tem que ser feito, e o responsável. Muito importante que tenha a data e o responsável, porque o responsável vai estar nessa reunião, você já alinha com ele. Então, e aí, como é que tá? Atrasou? Por que que atrasou? Vai entregar? Não vai entregar? Precisa planejar? Enfim. E depois formaliza tudo isso por e-mail que sair dessa reunião, né? Então, aqui, novamente, é pra você colocar, pô, os entregáveis ali daquela semana, os marcos, né? Diria mais ou menos assim, tipo, pô, o que que eu preciso fechar de marco na semana seguinte, beleza? E aí, fechou a apresentação, né? Aqui eu tô passando um pouquinho mais rápido. Depois a gente pode tirar a IATS aqui e falar só de como eu costumo me comunicar e como eu costumo apresentar. Acho que é importante aqui. Mas, se vocês quiserem esse template, eu disponibilizo. Mas vamos lá. O objetivo aqui é não só explicar para vocês como eu crio essa apresentação, mas também. Opa! Mas também falar como a gente pode melhorar e evoluir aqui o envio da nossa apresentação formalizando por e-mail. Então aqui eu vou usar o Cláudio ainda, né? Vou pedir para ele criar vou falar, Cláudio, consegue criar um e-mail executivo dessa apresentação? Por favor, tenham uma visão bem executiva, pois o CEO está envolvido, né? Se eu não estiver envolvido também, gente, dá para dar uma enganadinha aqui no Cloud, só para entender que, pô, eu estou falando de um status executivo, né? Aí ele vai dar uma pensada aqui, e inclusive isso é um feedback aqui do Cloud, hein? Acho que o chat GPT não demora tanto assim. Tudo bem que o Cloud, ele tem conexões, né, com vários históricos, com documento, com outros satélites aqui. Nem sei se eu chamaria de satélite, mas com outras IAs, então isso é muito positivo dele. Mas ele dá uma demorada, né? E aqui a minha câmera parou de funcionar. É, tudo bem. Não sei por quê. Talvez o sistema que eu estou usando para gravar não seja tão bom assim, mas ok. Aqui ele já criou. Inclusive, ele criou aqui com, como é que fala? Com uns emojis. Eu não costumo gostar de emojis ali quando eu vou falar de e-mails executivos, não, tá? A gente que eu tiraria. Mas beleza, acho que aqui ele conseguiu passar uma visão bem macro ali, né? Do status geral. Ele colocou as porcentagens, que etapa cada projeto tá, o risco crítico, os próximos marcos, beleza. E aí daqui eu já tenho uma formalização ok ali, né, dos projetos de Product Management, de produto. Aqui eu consigo copiar e o vídeo onde que eu queria chegar, a gente, acho que é... talvez um feedback. Demorei muito para chegar aqui, mas onde que eu queria chegar nesse vídeo de hoje é, é literalmente pedir o... Aí eu vou usar o Gemini, tá? O Gemini, inclusive, eu tenho Pro. E acho que é a única inteligência artificial que eu tenho pronto, tá? Mas o que que eu costumo pedir pro Gemini? Eu vou falar assim, Gemini, consegue construir esse e-mail executivo
Não, perdão. Esse e-mail do meu status, repórter executivo, tanto faz, né? Mas do meu status executivo em HTML para ficar mais visível, pode tirar os emojis, por favor. Aí, beleza. Mas por que que eu tô falando rápido aqui, né? Porque acho que eu mostrando o que está acontecendo vai ser bem intuitivo. Mas eu costumo intercalar as IAs também. Então eu vou aprendendo o que que uma IA consegue me gerar, o que que outra IA consegue me gerar também. Então o Claude é bom para criar apresentações, criar processo, criar passo a passo. E o Gemini eu gosto bastante para essa questão de HTML, que eu uso para criar e-mail, para outras coisas também, mas vou focando aqui no e-mail. O Gemini gerou para mim um código, né? Tá vendo que ele não gerou um texto para eu colocar no e-mail, gerou um código. Aí aqui, eu, usando meu extensão do Google Chrome chamada. Deixa eu abrir aqui só para mostrar para vocês. Se eu clicar aqui em extensão, acessar Chrome Web, eu vou digitar HTML e-mail, acredito que esteja assim. Aí já vai aparecer aqui. Essa extensão, ela permite eu no e-mail acessar esse HTML aqui. Se eu não tiver isso, eu não vou conseguir acessar essa parte de colocar código. Então, acessando, eu venho aqui, opa, em código. Eita, deixa eu cancelar aí, tentando não. Eu venho aqui em código, apago, coloco o Gemini e vou em vista prévia. Aí aqui ele já traz como o Gemini criou esse e-mail. E aí, pô, eu tenho um e-mail muito mais executivo para o status, reporte da minha apresentação. E eu consigo mandar pro CEO, consigo mandar pros meus gerentes, né? Evoluindo o e-mail. E de uma forma rápida, né? Tipo, aqui eu tô ensinando, mas de você tendo essa apresentação, mandando lá no Cloud, pedindo para fazer o e-mail e depois pedindo no Gemini só para fazer o código HTML, é muito rápido, assim, né? E você já tem uma visão muito mais profissional, uma qualidade muito maior do seu e-mail. E o objetivo do Status Report é que as pessoas se interessam ali para ver o que que você vai fazer e validem e dê feedback, né? Normalmente as pessoas só formalizam por e-mail e não pensam nessa experiência de quem tá vendo. Aqui, pô, se eu recebesse um e-mail desse, inclusive no celular fica muito bom, me chama a atenção e eu vou parar para ler e uma visão muito mais rápida, né? Tipo, pô, quase enfim, quase um bannerzinho aqui, bem rápido, bem fácil de entender. Pessoal, vou ficando por aqui hoje. Espero ter conseguido explicar o objetivo do canal e espero que vocês acompanhem também esses vídeos e consigam compartilhar conhecimento comigo, conteúdo. É isso. Um beijo. Obrigado por quem assistiu até aqui. Beijão.